Graça e paz da parte de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos reis dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos liberta dos nossos pecados. Olha que maravilha, que saudação é essa que Apocalipse traz para nós. Nós precisamos então aceitar a graça e a paz de Jesus, de Deus e do Espírito Santo para mim e para você. Então que nesse dia possamos ser alcançados por essa graça, por essa paz que Ele oferece, que eles oferecem para nós. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto que não é muito falado. Nós vamos falar sobre a ira de Deus. Como entender um Deus que é amor, um Deus que quer o bem dos seus filhos? Como entender esse Deus que se ira também e que vai tomar vingança contra os seus inimigos? Como a gente pode entender isso? Então nós vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender esse lado ou essa faceta também do caráter de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine para compreender essa mensagem, transforme as nossas vidas, que possamos nos entregar inteiramente a Jesus. Nós oramos em Teu nome. Amém. Olha só, aqui está, vamos lá para Naum. Esse é um livro que a gente precisa estudar, um profeta pequeno, e nós precisamos, capítulo 1, verso 2 e 3. O verso 1 vai dizer, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Ecrosita. Olha só, então, é contra Nínive, uma cidade que era perversa, uma cidade que Jonas teve que pregar, mas o povo era muito rebelde. Jonas pegou, eles se arrependeram, mas possivelmente depois eles voltaram às suas práticas do mal. E aí agora diz aqui o texto bíblico, a partir do verso 2, para a gente entender: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha só, aqui está, em meio a tudo isso, essas características que Deus vai tomar vingança, que Deus vai irar-se contra aqueles que estão contra ele, mas ele diz que ele é tardio em irar-se. Deus vai o máximo que nós não conseguimos entender, mas esse é um lado do caráter de Deus. Agora, como um Deus de amor bondoso pode se irar e tomar vingança dos seus inimigos? Sabe, Deus terá que fazer isso para o bem do universo, para o bem do seu próprio caráter e para o bem daqueles seus filhos que o aceitam. Mas fazer esse ato de vingar-se, de destruir, de usar sua ira contra as suas criaturas, isso não é algo fácil para Deus. Para a gente poder perceber, olha só, vamos aqui para Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 28 e o verso 21, Isaías 28 e o verso 21, vai narrar assim o texto bíblico para a gente poder entender esse lado ou essa faceta do caráter de Deus. Diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Então, vingar-se, sabe, tomar justiça ou irar-se e fazer com que as suas criaturas sejam destruídas, é um ato estranho de Deus, é um ato inaudito, ou seja, que nunca foi dito e que nunca foi feito, mas Deus terá que fazer para trazer a harmonia e a justiça eterna para o universo, o que foi perdido com a entrada do pecado. Então nós precisamos entender isso. Isso é que é difícil para muita gente que não conhece a Deus na sua totalidade. As pessoas não conseguem entender como um Deus bondoso, mas Deus terá que fazer essa vingança, essa destruição, e terá que derramar a sua ira contra aqueles que rejeitaram a sua graça, a sua bondade, o seu amor por meio de Jesus Cristo. E Ele fará isso para
eliminar todo o mal e trazer a harmonia, trazer a justiça eterna para de novo habitar no universo. Então, mas quando ele fizer isso, isso será um ato estranho do caráter de Deus, será um ato inaudito que nunca foi dito e nunca foi feito, mas ele assim o fará. Esse é o texto, é por isso então que Deus vai tomar vingança, Deus vai fazer isso, mas unicamente movido, sabe, pelo amor, pela bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia. Para a gente continuar entendendo isso, veja aqui, ó, Hebreus, capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, e o verso 30 e 31, diz assim o texto bíblico para a gente poder entender. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuo, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, ou seja, é algo terrível. Você e eu precisamos entender, Deus vai usar da sua ira, da sua vingança contra aqueles que o rejeitam. Mas é um ato contrário à sua natureza. Mas o texto também diz que terrível coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Então eu e você precisamos conhecer isso. Não dá pra gente brincar, sabe, achando que Deus vai salvar todo mundo porque Ele é só amor. Não, Deus fará justiça. Deus fará com que aqueles que o rejeitam sofram o resultado da sua ira, porque o rejeitaram. E sabe, aqui agora nós vamos ver quando Jesus voltar em Apocalipse, qual é o resultado dos ímpios. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 12, só para a gente perceber que é a volta de Jesus. Diz assim, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. Verso 14, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Ou seja, esse evento aqui é na volta de Jesus, vem com todo poder e glória, e o céu se enrola como pergaminho, o sol para de brilhar, não tem mais luz nenhuma, e aí o que acontece? A gente percebe que os montes, as montanhas saem do seu lugar, são movidos pela presença gloriosa e poderosa de Deus. Então aqui está, nós precisamos. Agora veja só o verso 15 em diante, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos escravos e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. É a ira do Cordeiro, é o próprio Jesus que estará irado contra aqueles que o rejeitaram. A ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quem é que pode suster-se? Olha só, nós começamos esse texto dizendo graça e paz da parte de Deus, da parte do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Agora os três estão aqui envolvidos para derramar sua ira contra aqueles que o rejeitaram. Deus não gostaria de fazer isso. Deus gostaria de salvar a todos, porque Paulo vai dizer, isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João vai dizer, o verso mais clássico da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é salvar, mas a gente tem percebido que as pessoas estão resistentes à mensagem de salvação de Deus, não querem deixar ser alcançado pelo amor de Deus. Então, se você não for alcançado, não deixasse ser alcançado pelo amor de Deus, naturalmente você vai colher a ira de Deus, a vingança de Deus. Dura coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. E aqui, ó, os ricos, poderosos, todos, escravos e livres, vai se esconder nas rochas e nas cavernas quando Cristo voltar e vai dizer, mata-nos, esconda-nos, porque chegou o grande dia da ira deles. A ira do Cordeiro será derramada contra aqueles que rejeitaram a Cristo. Então,
Eu e você precisamos agora conhecer esse lado. Deus fará isso não com prazer, não. É um ato estranho do seu caráter. É um ato inaudito. Nunca foi dito e nunca foi feito. Mas Ele fará para destruir o mal e estabelecer a sua justiça eterna. Então, se você quer viver agora plenamente e viver para a eternidade num reino pleno de paz e de alegria e de harmonia, aceite a Jesus agora. Entregue o seu coração a Ele para que Ele possa reinar em sua vida e Ele ser o Senhor da sua vida em todos os aspectos. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor. Sabe, Senhor, mas também nós precisamos conhecer que o Senhor se ira, o Senhor vai vingar-se daqueles que rejeitaram a Ti. Não é fácil, mas nós precisamos nos apegar a Ti. Abençoe esses Teus filhos por Jesus. Amém.